mas a gente então tem essa questão de começa a não entrar renda, a gente começa a consumir o nosso caixa. Estou falando de eventos aqui somando os sintomas econômicos que tem junto com isso, a família começa a ficar mais apreensiva. Será que não era melhor você voltar para o mercado? Será que isso vai dar certo? As pessoas começam a questionar aquilo que a gente estava super convicto quando a gente fez a transição. A gente também começa a ficar em dúvida. O primeiro cliente vem, o segundo não vem, o outro reclama, faz algum comentário, e como é que a gente começa a viver com isso? Poxa, será que eu acertei no modelo ou não? Será que está caro? Será que está barato? Será que eu vou dar conta de fazer com que isso aconteça? Os planos ficam em segundo momento. A gente tem alguns sonhos não realizados, apesar de ter o sonho de empreender, outros desejos eu tenho que segurar a onda, e segurar a onda não é simples, não é fácil, né? Mas, bom, e aí eu tenho que me encorajar e seguir, eu tenho que continuar. E o que eu faço para continuar? Eu estou falando da ruptura, eu tenho que lembrar daquele ideal que eu tenho, daquilo que me move a fazer, e eu tenho que olhar para aquela minha atividade e me dedicar a ela de alguma maneira. Muitas vezes vai dar vontade de desistir, a gente tem N argumentos para a gente desistir de uma empreitada nova, porque a gente sabe que o desistir significa dar um passo para trás, para aquele lugar que era mais conhecido, ainda que seja uma nova empresa e que eu volte a ser empregado, por exemplo. E aí eu abro mão do quê, se não alguma coisa que eu mesmo quis? E a pergunta sempre que eu chamo do teste da vontade, e esse teste ele é feito muitas vezes nessa transição: você quer mesmo? Olá a todos e a todas. Muito bem-vindos nesse dia que amanhece depois de tanto tempo com uma chuva. Eu escolhi o dia de hoje para a gente falar sobre rupturas. E rupturas acontecem em vários campos da nossa vida, rupturas que acontecem no nosso campo afetivo, no nosso campo profissional, e ruptura nem sempre é ruim. É verdade que ruptura, quando eu falo numa ruptura afetiva, pode ser uma separação, mas pode ser a chegada de um filho, que eu rompo com o meu momento que eu estava então um casal e passa a ter um casal com filho. Pode ser no momento de um casamento, também a ruptura daquele momento que eu vivia solteiro e passo agora a estar numa vida a dois. Todas essas rupturas marcam as nossas vidas de maneiras muito significativas e a gente vai ver os efeitos que elas têm ao longo da nossa jornada. E já fica novamente o convite para quem estiver aqui acompanhando ao vivo e quiser participar, trazer o seu caso, sua experiência aqui, trocar comigo, é só pedir aqui para participar ao vivo e a gente começa. Bom, a primeira ruptura que eu queria trazer são as rupturas profissionais. E as rupturas profissionais a gente tem, por exemplo, quando um jovem tem o seu primeiro trabalho. Curioso pensar que isso é uma ruptura, mas até ontem ele era estudante e de repente ele tem um chefe, de repente ele tem que seguir algumas regras e horários que também a escola tinha, mas curiosamente não eram tão percebidas desse jeito. Claro que eu tenho uma contrapartida diferente, quando isso der uma cena, que eu vou ter como evento no meu fluxo de caixa uma entrada de dinheiro nova, que são os salários, né? E ele passa a ter agora uma possibilidade de autonomia que antes ele não tinha. Isso é muito bacana, mas é também vivido como uma dor porque antes eu podia fazer o que eu queria e agora não posso. Agora eu tenho que seguir essa regra, e toda ruptura de um momento anterior para o outro, ele é tão dolorido quanto o ser novo. Eu conhecia a vida que eu tinha de estudante, meu ritmo, e agora não conheço mais. Eu não sei mais o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu vou aprendendo e tudo isso gera incômodos. Incômodos por ser novo, também causa excitação em muitos de nós, mas a gente fica com saudade daquilo que era conhecido, saudade daquela minha vida de estudante. E agora eu vou para uma outra transição, também do mundo profissional. Então eu estou falando hoje sobre rupturas, e quando falo sobre rupturas, o que eu gosto de trazer, né? Estou trazendo aqui a ruptura, nesse caso da ruptura profissional. Eu posso ter uma ruptura como uma demissão, um desligamento. E a gente tem geralmente, quando tem qualquer coisa e evento na nossa vida, a gente tem dois caminhos. Estou simplificando, claro, aqui, mas eu posso ficar lamentando e reclamando, ou eu posso perceber o que eu aprendi naquela jornada, o que eu posso aprender com esse evento e seguir adiante.
A maior parte de nós fica num grande tempo no lamento. E o lamento é importante. Eu vou dizer que o luto é importante, o lamento já é uma outra escolha. Quando eu passo então a reclamar da empresa que eu estive, porque não foram justos, poxa, mas você ficou quanto tempo lá? O que aconteceu da sua vida lá? Quanto tempo você dedicou, por escolha sua, lá naquele trabalho, naquele emprego? E eu também posso ter a lente, que é a lente que eu convido todos a terem, de que quando eu posso agora fazer uma transição que não foi uma escolha minha e é isso que dói, então eu fui mudado de posição, eu fui desligado, eu fui demitido, eu posso parar, fazer o luto porque dói e perceber, bom, e agora? O que eu posso fazer agora? Eu vou juntar esse caso de ruptura profissional com quem escolhe fazer a transição de carreira, como o caso que a gente atendeu na semana passada, mas eu queria fazer agora em câmera lenta esse momento da ruptura, da transição e dessa dor que a gente tem nessa transição, porque eu largo algo muito conhecido porque talvez tenha sido para quem faz uma transição, seja para uma aposentadoria, seja para um empreender, ou seja mesmo para um novo trabalho, depois de muito tempo numa posição, é duro. Eu tenho alguns que estão me acompanhando aqui que fizeram essa transição, que já viveram muito tempo no mundo corporativo e foram empreender ou se associar a outras empresas ou começar o seu novo negócio e sabem do que eu estou dizendo de quando é dolorido essa fase de transição por ser tudo incerto. A gente tem vontade, mas a vontade, será que ela é suficiente? A vontade de eu fazer algo novo, mesmo que tenha sido uma escolha minha, eu resolvi me aposentar, eu resolvi montar um outro negócio, eu resolvi empreender junto com outras pessoas, me associar a um outro grupo. Mas lá era conhecido, de novo, né? Eu sabia quando entrava minha renda, eu sabia o que mais ou menos eu tinha que fazer, seja para crescer na minha carreira, seja para manter ali o meu trabalho acontecendo. Eu conhecia as pessoas, os processos, e agora é tudo novo. E tudo novo, e toda vez que a gente fala de um empreender, e daqui a pouco eu vou separar na questão do que é o aposentar, quando eu vou empreender, eu tenho a dúvida se isso vai dar certo, se vai acontecer, né? E obrigado, Vanessa, essa transição de carreira ela é muito desafiadora, não sei se essas lentes ainda, né, também te servem, Vanessa, mas de que, olha como a gente tem essa cena de que eu tenho a incerteza de começar algo novo, geralmente o tempo que a gente planeja, escreve no nosso plano de negócio, no nosso plano de voo do novo projeto, nem sempre acontece como a gente prescreveu ali, mas a gente então tem essa questão de começa a não entrar renda, a gente começa a consumir o nosso caixa, estou falando de eventos aqui somando os sintomas econômicos que tem junto com isso, a família começa a ficar mais apreensiva, será que não era melhor você voltar para o mercado? Será que isso vai dar certo? As pessoas começam a questionar aquilo que a gente estava super convicto quando a gente fez a transição, a gente também começa a ficar em dúvida, o primeiro cliente vem, o segundo não vem, o outro reclama, faz algum comentário, e como é que a gente começa a viver com isso? Poxa, será que eu acertei no modelo ou não? Será que está caro? Será que está barato? Será que eu vou dar conta de fazer com que isso aconteça? Os planos ficam em segundo momento, a gente tem alguns sonhos não realizados, apesar de ter o sonho de empreender, outros desejos eu tenho que segurar a onda, e segurar a onda não é simples, não é fácil, né? Mas, bom, e aí eu tenho que me encorajar e seguir. Eu tenho que continuar. E o que eu faço para continuar? Eu estou falando da ruptura. Eu tenho que lembrar daquele ideal que eu tenho, daquilo que me move a fazer. E eu tenho que olhar para aquela minha atividade e me dedicar a ela de alguma maneira. Muitas vezes vai dar vontade de desistir. A gente tem N argumentos para a gente desistir de uma empreitada nova. Porque a gente sabe que o desistir significa dar um passo para trás, para aquele lugar que era mais conhecido, ainda que seja uma nova empresa e que eu volte a ser empregado, por exemplo. E aí eu abro mão do quê? Se não alguma coisa que eu mesmo quis. E aí a pergunta sempre que eu chamo do teste da vontade, e esse teste ele é feito muitas vezes nessa transição, você quer mesmo? Então um caso recente, próximo, de que a pessoa então ela fez uma transição de carreira, fez uma transição de cidade inclusive, e teve eventos nesse momento de mudarem o contrato no meio do caminho. Teve um outro evento, além de mudarem do contrato no meio do caminho, que não era uma mudança de contrato ruim, mas uma mudança que
antecipou alguma coisa que eles esperavam que acontecessem como sócios daqui a alguns anos. Ele teve um segundo evento, que foi uma transição de moradia, de onde eles estavam, e causou uma desestabilização. Esse momento, esse jovem empreendedor que acabou de fazer a sua transição, que correu o risco de fazer uma mudança, de sair de empregado para ser empreendedor, que topou mudar de cidade, teve o seu chão tirado da moradia, porque aquela moradia que ele estava, ele vai ter que transitar numa cidade nova que ele acabou de se acomodar, olha, acomodar de novo, e de um trabalho, de um projeto que ele estava, que de repente teve que assumir antecipadamente alguma coisa que era esperado que ele assumisse mais adiante. É um teste da vontade. Ele agora vai ter que fazer uma escolha, e falávamos ontem, e aí, eu fico ou eu volto para o que era conhecido? Ontem ele estava no momento de querer voltar. Ontem ele estava decepcionado com as mudanças que aconteceram, porque foram mudanças dos acordos. Os acordos feitos como um contrato de locação, o acordo feito com uma pessoa com quem fez a passagem do negócio para eles, mudou. Agora, isso vai ser suficiente para eu voltar atrás? Ou será que a minha vontade de fazer aquela ruptura que eu fiz, aquela vontade de seguir o novo que é o meu desejo, vai imperar? Ou vai imperar a dor que me causaram de tirar um pouco o chão, o meu tapete, e eu vou ter que voltar atrás ou vou enfrentar isso? Aqui não tem o certo e errado. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu não tenho um caminho de certo e errado. Mas a gente tem uma questão aqui de saber se eu vou topar esse modelo novo, eu vou topar seguir aquilo que era meu desejo, minha vontade, ou se eu vou desistir do projeto que era o meu projeto e o que eu vou fazer com isso. Vou falar de uma segunda ruptura, que é uma ruptura muito marcante. A gente tem vivido isso agora no mundo corporativo, as transições acontecendo, a gente tem acompanhado mais de perto algumas transições do público 50 a 60 mais, fazendo de fato a transição já para a fase da aposentadoria. E aqui eu queria trazer uma coisa que é uma lente nova, mas muito interessante, para a gente começar a refletir e ajudar, seja as pessoas que estão ao nosso entorno, nos ajudar a pensar nisso. Como é que é agora, nos tempos atuais, eu fazer uma transição do mundo corporativo para o mundo como aposentado? Será que a palavra aposentado ainda existe? Será que eu posso me declarar sou aposentado com 50 e poucos anos, com uma renda talvez do INSS, e não vou nem discutir se a renda deu ou não ainda, mas quem pode se colocar aos 50 e poucos anos, 60 anos de idade, 65 ainda que seja, e se declarar aposentado? Aposentado nos tempos atuais, eu vou dizer que é uma cena muito recente, né? Porque a gente passa a ter agora o bônus de vida. E imagina que eu tenha um bônus de vida, que eu possa me observar agora vivendo mais 50 outros anos inteiros, eu não estou falando da vida, 50 anos de vida adulta, de vida madura, com a experiência que cada um de nós já possa ter, vir a ter, e de repente eu vou, entre aspas, fazer nada. Eu diria que hoje é uma das transições que eu tenho assistido, das mais doloridas, se eu não tomo uma atitude. A gente vai falar nas rupturas afetivas daqui a pouco, que são muito mais doloridas do ponto de vista afetivo, sem dúvida nenhuma, um óbito, por exemplo, da família, uma separação, mas são rupturas que eu, de alguma maneira, eu vou ter que conviver, né, porque elas são dadas ou eventos naturais ou não, né, que eu vou ter que conviver, mas a aposentadoria, olha que curioso, o que é novo que eu quero trazer nisso é que até a geração anterior era ok eu me aposentar e ficar em casa. Nos tempos atuais, não é ok eu me aposentar e ficar em casa por algumas razões, eu vou listar algumas delas. A primeira é porque a gente vai viver muito mais. Ficar 50 anos em casa deve ser insuportável, insuportante para nós e para quem vive conosco. A segunda é que eu tenho esse monte de experiências dentro de mim e que eu tenho que colocar para o mundo. E eu tenho muito a dar para o mundo ainda. E eu queria trazer, fazendo o link aqui com carreira, a grande parte de nós, de que aqui me acompanha e de que vocês olharem por em torno de vocês, não escolheu uma carreira que lhe dê prazer. Escolheu uma carreira que o pai queria, o que a mãe queria. Grande parte de nós escolheu por aí, porque era uma forma de honrar os pais. Outros escolheram uma carreira que estava na moda ou que dava certo naquele momento. E alguns escolheram alguma por ter uma
tendência para aquela carreira, mas não necessariamente encontraram, seja nessa carreira, ou seja na forma como eu atuo nessa carreira, algo que lhes dê prazer, algo que possa colocar os seus talentos e o seu propósito para o mundo. Até porque, aos 17, 18, 20 anos de idade, não sei se a gente já encontrou um propósito de viver, mas aos 50, 60, muito provavelmente, ele é muito mais claro para nós, os nossos valores, o que é moral para a gente, o que a gente acredita, o que a gente quer. Ou pelo menos a gente já sabe com muito mais clareza tudo aquilo que a gente não quer. Se eu já sei o que eu não quero, se eu já sei aquilo que eu tenho mais desejo de fazer, é hora de fazer. Eu tenho energia para fazer, eu tenho experiência, eu tenho relacionamentos que eu posso colocar aquele plano no ar. E por que não colocar e viver com um projeto, um desejo, uma vontade que eu tenho condições de fazer guardadas numa gaveta? Isso foi talvez privilégio das gerações anteriores, não eram nem cobradas disso, mas nos dias atuais nós mesmos nos cobramos de estarmos nessa posição. De que posição é essa que eu estou falando? A posição de estarmos de bem conosco mesmo, estarmos conectados com o nosso propósito, com os nossos valores, com aquilo que a gente quer. E olha que ruptura que eu estou falando agora, a ruptura de modelo do passado, onde eu não podia. Então, essa era a minha cena, eu não podia escolher outra coisa porque agora eu sou aposentado, todo mundo esperava o dia de eu me aposentar e que bom que você se aposentou. E agora eu estou numa cena de falar estou aposentado, soa para mim mesmo alguma coisa como, mas eu vou fazer o que agora? Segundo ponto que nos faz que essa ruptura seja alguma coisa nova e desafiadora. Eu agora sim vou me aposentar, só que eu vou me aposentar e a renda que eu vou ter da aposentadoria social, por exemplo, se é que eu contribuir, ela não vai ser suficiente para bancar aquele estilo de vida que então eu construí ao longo da minha vida. Não só porque talvez a renda da aposentadoria esteja menor, ou porque eu contribuí menos, mas talvez porque talvez não, essa é uma evidência que a gente tem uma cesta de consumo muito maior do que as gerações anteriores. Gastamos muito mais do que as gerações anteriores, temos um estilo de vida mais custoso do que as gerações anteriores, e isso faz com que a gente precise complementar a renda. E complementar a renda pode ser que eu tenha que sim, eu me aposento, mas eu continuo trabalhando, como é a realidade de grande parte de nós brasileiros aposentados, de que se aposenta e continua trabalhando. A gente sabe nas últimas estatísticas, perto de 1, 2% dos aposentados são financeira e economicamente independentes, todos os outros ou tem que trabalhar, ou depende de alguém para complementar a sua receita. Essa é uma última razão e que eu posso falar, puxa vida, eu tenho que trabalhar para complementar a minha renda, problema nenhum nisso, ou eu posso aproveitar e dizer, bom, o que eu tenho para ofertar para o mundo e que junto com isso que eu vou ofertar para o mundo eu vou construir o que a gente gosta de falar aqui de múltiplas receitas que me ajudem a colocar os meus talentos no mundo e bancar as minhas contas. Múltiplas receitas, fica o convite agora de entreguem todos os seus talentos para o mundo. E por que eu tenho que ter um único trabalho depois que eu me aposento? Será que eu não posso ter uma atividade e outra? Será que eu não posso dar aula e passear com cachorro? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Eu posso cuidar, talvez, de idosos e fazer um curso online? O que eu posso ofertar para o mundo no século XXI, com toda a liberdade e experiência que eu tenho, com todos os talentos que eu possuo? E aqui eu deixo a provocação. Você sabe quais são os talentos que você possui? Pergunta para algumas pessoas ao seu redor, aqueles amigos verdadeiros ou familiares muito francos, o que ele enxerga em você? Quais são os talentos que eles veem em você? O que eles enxergam que você é bom? Naturalmente, as primeiras respostas que eles trouxerem, não aquelas que querem te agradar, mas aquelas de verdade, assim, você é bom para escutar as pessoas. Ou você é bom para cuidar de brincar com crianças. O que acontece com você? O que as pessoas dizem para você? E então, com o tempo, porque agora você está aposentado, pensa o que você pode fazer com isso. Como que você pode colocar isso para o mundo? E por que não colocar isso para o mundo na forma de transformar essa, que seria uma ruptura muito complicada, de se aposentar nos tempos que a gente está vivendo, para poder ser um dos momentos mais incríveis da sua vida e de você poder colocar aquilo, tudo que você tem vontade e ainda receber por isso, de uma maneira justa, no preço que está aí colocado para o mercado. Todos os trabalhos têm algum valor e alguém vai encontrar valor para aquilo que a gente faz, que a gente tem para colocar para o mundo.
E agora eu vou fazendo uma transição agora para o mundo das rupturas afetivas, que é um outro traço também importante para nós. O que é e como é eu começar a falar de uma ruptura afetiva e que efeitos que isso tem em nós. A ruptura afetiva ela pode estar, eu vou colocar do lado para não achar que a ruptura é só eventos como separação e morte, são alguns dos que a gente tem vivido com muita intensidade nos tempos atuais, por razões de todas que vocês já sabem, mas tem outras rupturas também, que é a ruptura de repente serei pai, de repente eu estou casado. Parece simples, mas não é. É fácil virar a chavinha de hoje eu sou uma pessoa só eu no mundo, ou eu e meu companheiro, e de repente sou mãe, e profissional, e esposa. De repente eu sou mãe solteira. De repente eu estou com alguém. Não é de repente. Claro que o evento da chegada de um filho ou de escolher se unir com alguém não é de um dia para o outro. Mas quando a gente se percebe nessa posição, ela é uma ruptura com o momento que eu estava antes solteiro, o momento que estavam antes só o casal, o momento que estavam antes com só um filho e de repente chegam gêmeos, são 3. Ruptura do modelo anterior. E simplesmente por romper com esse momento, ele traz novidades, algumas são boas e outras, e agora eu quero trazer o evento que isso acontece muito usualmente. O que significou e significa ainda o casamento para muitos da nossa cultura aqui, não só no Brasil, é o sair de casa. Por que muitos casaram, e até os que casaram mais cedo, casaram para sair de casa, para romper com um certo modelo, mas entram no outro modelo, não necessariamente aquele mais desejado, mas era talvez a forma de eu dar um passo na minha vida, um passo rumo à autonomia e à liberdade, que era sair da casa dos meus pais, e para isso, uma forma usual que eu encontrava era me casar. Até hoje isso acontece muito, principalmente nas classes, em todas as classes acontece, mas nas classes D e E isso ainda é uma realidade, é um dos gatilhos de eu conseguir sair de casa casando. Então, a questão é, eu me caso, eu consigo o meu gancho de, consegui sair de casa e agora tem um novo encontro dessa ruptura, tal qual o empreendimento novo que a gente falava. O que vai ser esse encontro? Será que ele vai ser melhor do que era a relação que eu tinha em casa? Será que vai ser um casamento nutritivo para mim? E às vezes o começo é muito bom, porque eu também estou muito entusiasmado, mas nem sempre isso se mantém. Vocês já me viram que me acompanha há mais tempo, eu sempre falando como é que eu vou nutrir as relações afetivas para que essa ruptura que eu faço da vida solteira para a vida então que eu vou ter em seguida de uma vida a 2, como é que ela pode ser uma vida que seja boa para os dois e para todos que estão nesse entorno. Hoje a gente vive uma realidade diferente de muitos anos atrás, que era muito delicado, se a gente olhar para a época dos nossos avós, era muito raro você ver um avô e uma avó que se separaram. Já nem tanto nos nossos pais. Os pais já tiveram alguns eventos de separação, mas ainda eram vezes você soube que tal pessoa se separou, ainda era algo relativamente novo. Não é para gerações que estão aqui me escutando. A separação já é algo bastante usual, bastante comum. E eu estou falando isso porque hoje a gente tem uma escolha que socialmente ela é um pouco melhor aceita, de que a relação ela deveria ser muito boa para ambos. Muito boa, não estou dizendo que ela tem que ser só ideal, que ela tem que ser só gostosa. Toda relação é uma forma, na minha visão, uma das melhores escolas de aprendizagem, quando estamos juntos com alguém, esse outro tão íntimo que vai nos ajudar a crescer, a olhar para as nossas questões, olhar para os nossos vícios, olhar para as nossas, o que a gente geralmente circula e volta e repete, as nossas repetições da vida, de que a gente até não gosta. É esse outro que vai nos ajudar a revelar isso e mudar. Então as relações são grandes escolas. A pergunta que eu faço é se a gente dá conta de olhar para essa relação e continuar aprendendo. Muitas vezes a gente precisa lembrar que muitos fazem um plano, quando então resolvem casar e ter filhos, de ter aquele grande projeto que estava idealizado em mim, fantasiado em mim, um projeto família. Mas nesse projeto família eu incluí um sócio, uma sócia afetiva e filhos. E pode ser que isso tudo tenha me feito abrir mão de algo que fosse importante para mim. E a grande pergunta de resgate aqui é:
eu consegui manter a minha individualidade no projeto família? Eu não estou dizendo para ser egoísta, mas estou dizendo que é fundamental eu existir, eu continuar sendo, eu continuar quem sou eu nesse entorno, nesse contexto dessa família. Eu continuo tendo voz, eu continuo tendo condições de me enxergar naquele contexto casado ou agora com família, porque o projeto família eu posso ter alcançado, assim como eu alcancei o sair de casa. Mas se eu não alcancei isso, agora eu vou começar a traduzir isso nos sintomas que a gente tem na nossa vida econômica. O que eu faço com a minha carreira quando eu estou entusiasmado? E o que eu faço com a minha carreira, não importa se ela está no mundo corporativo ou empreendendo, quando eu estou desnutrido nas minhas relações afetivas? O que acontece no meu fluxo de caixa, no meu consumo, por exemplo, quando eu estou triste, quando eu estou frustrado, quando eu estou decepcionado, quando eu já estou querendo sair daquele lugar? E o que acontece quando eu estou animado, querendo ficar, querendo investir naquela relação? Percebem? Nuances diferentes aqui no nosso fluxo de caixa. Estou dando algumas evidências aqui do que acontece nas minhas entradas e saídas de dinheiro de acordo com aquilo que eu escolhi viver. Eu estou dizendo que as relações são sempre muito gostosas? Não. Que elas têm que ser sempre as mil maravilhas? Também não. Mas eu tenho que continuar querendo estar lá. E que para isso eu preciso me perguntar se eu quero estar lá. E se eu quero estar lá, o que eu estou fazendo para estar lá? Porque é fácil estar, entre aspas, tem um preço, sem dúvida nenhuma, mas estar passivamente tem uma consequência, tem um preço. Estar passivamente pode ser eu suportar uma relação que eu já não quero mais, suportar um modo de condução daquele sistema familiar que eu já não gostaria mais, mas eu me submeto para não romper o meu sonho de ter um projeto de família, para não romper o novo, que significa o que eu faço se eu me separar. Mas será que eu consigo? Eu sempre brinco com os casais que se separem casados, que busquem nisso que eu falo de separar-se casados, buscar individualidade, que é o que eu vejo que mais falta nas relações afetivas, o que é um motor de grandes rupturas, é de eu me sentir respeitado na minha individualidade e respeitar a individualidade do outro. Quando eu consigo entender o outro como ele é, quando ele consegue respeitar quem eu sou e como somos, como estamos, a gente tem alguma chance maior da gente fazer com que essa relação ela dure mais tempo, que ela seja boa para ambos. E com isso eu quero dizer, e aqui aqui eu já vou mudar um pouco dessa questão dos relacionamentos afetivos, mas que então a gente faça com que essa escolha ela seja feita a cada momento de que a gente escolhe estar junto, e cuidado para o projeto não ser só sair de casa, não ser só ter um projeto família. Isso é só um meio, um momento, uma conquista. Mas essa conquista ela precisa de uma nutrição ao longo da vida. Eu comecei a empreender, como eu falava, agora eu preciso tocar o meu empreendimento. Eu resolvi então casar, eu preciso tocar o meu casamento. Eu resolvi então me aposentar, eu preciso lidar com essa questão de que agora eu estou aposentado, e o que eu vou fazer com isso? Como a gente disse aqui, eu poder de repente criar outros e colocar meus talentos no mundo e criar outras possibilidades para essa vida ali. E no meu projeto família, eu sei que se então eu coloquei aquele projeto no mundo, eu preciso cuidar desse projeto enquanto ele está aqui, para que ele continue sendo um projeto que faça sentido para mim. E aqui o cuidado sempre, e vale muito mais fácil eu colocar analogia aqui, sem dúvida nenhuma, de um projeto, de um empreendimento, o que é o projeto ideal e o que é o projeto de ter que acordar todo dia cedo para abrir o meu negócio, para começar, para dar o exemplo. Aqui demanda aquilo que é a continuidade, a persistência e a proatividade, e eu estar sempre acordado para que qualquer projeto que eu coloque tenha isso no ar, né? E eu estou falando até agora de rupturas que eu escolhi. Agora eu vou falar de rupturas, assim como eu falei da demissão, que não é a minha escolha no ponto de vista profissional. Eu vou falar de uma mudança que eu não esperava, ou que a gente podia até esperar pela sequência natural da vida, mas a gente não queria, que são os óbitos, os falecimentos, as perdas. E o que elas causam em cada um de nós, e como essa ruptura impacta a vida econômica de nós todos, e o que a gente pode, e como que a gente pode se comportar com ela. E se alguém tiver algum exemplo aqui, enquanto eu tomo um pouco d'água, e quiser escrever, obrigado, deixa eu ver aqui o que a Vanessa está colocando. Quando a pessoa está com 50 anos desanimada pelas escolhas financeiras que fez e sem ânimo para recomeçar, ótimo.
animar, né? Bela questão agora, Vanessa. Aqui a gente, claro, poderia, sem conhecer o caso, pensar numa pessoa que está vivendo a crise dos 50, né? Com 50 aquilo que eu estou passando já da metade, teoricamente, ali do caminho. Eu começo a fazer uma série de questionamentos. Esses questionamentos, o que eu fiz da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida. Pode ser um momento, Vanessa, aí o convite, né? Sempre que tenho essa sensação do desânimo, eu sempre gosto de propor para essas pessoas que busquem ajuda. Essa ajuda pode ser de um amigo querido, de uma amiga querida, e amigo querido quer dizer sempre aquele que não só que me dá colo e faz cafuné, esse é importante, que me acolhe, mas eu também preciso daquele amigo que me ajuda a pensar, né? Que me ajuda a olhar. Obrigado, Maria, já vou entrar na sua questão também sobre a maternidade aqui e o efeito que tem na vida financeira. Essa é uma ruptura, uma mudança, né, muito importante. Talvez ruptura não seja o melhor termo, mas acho que quando eu falo da maternidade eu queria depois repensar, mas eu vou voltar para o caso aqui 50 anos que a Vanessa nos trouxe, que então, quando a pessoa está desanimada, eu sempre digo assim, cuidado com a solidão. Né? Claro que tem um momento caverna importante para eu pensar em mim mesmo, então como é que eu consigo refletir sobre as minhas questões, mas para eu entrar no momento caverna, para eu entrar no momento de ficar só, eu sempre gosto de usar isso que é ensinado nos caminhos das meditações, dos yogas e tal. Eu preciso saber o caminho de ir para a caverna e sair da caverna. Poucos de nós conseguimos, até porque a vida, principalmente no Ocidente, e a nossa vida diária nos convida muito pouco à introspecção. Eu diria que nós somos menos habilidosos para ficarmos só, e isso acho que a gente tem muito mais risco de desenvolver uma tristeza, uma leve depressão, do que, de fato, ter um momento de introspecção, que eu vou conseguir ficar comigo e liberar os meus pensamentos, e eu acho que de me reconectar comigo mesmo, né? Então eu prefiro, nesses casos, quando eu encontro alguém aos 50 anos de idade, mais desanimado, que busque ajuda. Às vezes é uma ajuda de um amigo, como eu comentava, de um familiar mais experiente, ou eu gostaria também sempre de colocar uma ajuda terapêutica, daquilo que a pessoa gostar e quiser. Por que uma ajuda terapêutica? Quando eu estou num momento que eu estou muito desanimado, eu preciso encontrar as causas do meu desânimo. E às vezes eu não consigo, pode ser aos 50 anos de idade, para homens ou mulheres, já pode começar a ter algumas questões biológicas e químicas, das minhas mudanças hormonais, e que às vezes eu preciso me restabelecer com isso. Eu posso estar vivendo aquele momento de uma ruptura muito grande e que eu não estou dando conta, de que eu não quero mais aquilo, eu estou muito incomodado com aquela cena, só que eu também não tenho força para mudar ainda, porque o novo ainda não tem, de fato, esse alicerce, e é por isso que muitas vezes eu recomendo que a gente busque uma ajuda. Pode ser uma terapia tradicional, pode ser um coach, pode ser uma constelação familiar, pode ser ajuda que essa pessoa a entender que pode ser bacana para ela, mas para que ela possa começar a se ressignificar e se enxergar de uma outra perspectiva e vencer aquele primeiro ponto, Vanessa, que eu queria trazer, que é desse desânimo, né? Sair do desânimo, porque o recomeçar, lembra aquilo que eu falava, tudo que eu vivi em 50 anos é muito conhecido e eu tenho saudade daquilo. Eu falei ainda que a maior parte de nós prefere ficar com aquilo que era e não com o novo. O novo, ele é muito desafiador. Quantas pessoas toleram um trabalho que não gostam? A maior parte de nós. Tolera uma relação que já não é nutritiva. Porque romper, porque sair, porque começar o novo, dá trabalho. É incerto. Da insegurança, eu não sei o que vai ser, fora que eu vou ser julgado, como você largou aquele trabalho, como você saiu daquela relação, como você abandonou aquilo que estava tão bom, que você mesmo construiu, e é verdade, aquele antigo eu buscou aquilo, mas talvez não queira mais. E como é que eu posso romper? Olha que eu tenho que fazer uma ruptura social, eu tenho que fazer uma ruptura econômica, porque eu vou deixar alguma coisa para trás, qualquer uma que seja, e eu vou ter que começar alguma coisa que eu não sei, que talvez não, esse recomeçar, ele precisa de ajuda, e ajuda não é alguma ajuda só que venha de fora. Essa ajuda de fora vai fazer com que eu faça essa construção dentro. Quem cria os alicerces para esse trampolim do recomeçar sou eu, sempre todos nós. E ela sempre começa, a mudança começa internamente, não começa do lado de fora, mas às vezes eu preciso de alguém que me dê a mão, sim. Eu preciso de alguém que me ajude a me entender o que eu estou passando aqui dentro, que está se passando dentro dessa pessoa que vive agora um momento
de crise, um momento de desânimo. E aqui eu queria trazer uma lente nova, para a gente também tomar um pouco de cuidado, Vanessa. O desânimo, algumas músicas já trazem isso, né? Que um homem desanimado, um homem meio entristecido é um homem mais interessante, porque a gente às vezes não dá o privilégio, agora eu vou chamar a palavra privilégio, de estarmos num momento mais triste, como se a gente precisasse estar sempre em posição, né? Isso era muito das gerações anteriores, de estar sempre uma prontidão do provedor e do protetor, mas algum desânimo, alguma tristeza, que eu estou colocando um tom de desânimo e tristeza que não pode ser muito perdurado, não pode ser muito longo e não pode ser muito profundo, ele é importante para viver às vezes um luto de um momento que, puxa, foi bom e eu preciso vivenciar o luto. E às vezes eu sempre gosto de dizer que viver o luto ele tem que ser com calma, e quando a gente fala dos óbitos a gente vai falar disso. Quando a gente fala das perdas, a gente vai perceber que o luto é algo muito significativo de passar e é muito dolorido. E não adianta eu tentar um trampolim, não adianta eu tentar um atalho, porque eu preciso vivenciar o luto para eu sair do lado de lá mais inteiro. Para eu aprender com o luto o que é essa transição que eu estou vivendo, o que eu estou deixando para trás. Essa ajuda terapêutica ou de um amigo ou de um familiar que eu estou convidando essa pessoa mais desanimada para ela fazer o percurso desse momento de desânimo para um recomeço. Por que é que eu estou assim? O que eu estou deixando para trás? O que está dolorido? O que já não serve mais para mim? O que me deixa nesse estado? E aí eu começar a abrir espaço, eu só abro muitas vezes espaço depois de vivenciar o luto, depois de vivenciar a perda, depois de vivenciar e ter clareza e consciência do que eu não quero mais, é que eu vou abrir espaço para o novo, que vai me dar alguma chance de recomeçar. Então, se eu puder contribuir um pouco, Vanessa, para essa pessoa de 50 anos que está mais desanimada, é que ela possa buscar alguma ajuda para fazer uma construção de vivenciar isso que está dolorido, encontrar isso que ela já não quer mais, para abrir um espaço para aquilo que ela quer, e aí sim o recomeçar vai ser mais natural, vai ser mais possível, e às vezes, mesmo para esse recomeçar, eu posso precisar de uma ajuda, de uma consultoria, de um planejador financeiro, de um amigo que já empreendeu, ou de alguém que vai me ajudar a fazer uma recolocação profissional. Cuidado para a gente não querer fazer tudo sozinho, né? Quando a gente fala então de ter um momento nosso, que a gente constrói isso dentro de nós, eu construo dentro de mim a vontade de mudar de trabalho. Mas o mudar de trabalho pode ser que eu nunca tenha procurado trabalho, que eu estive num trabalho minha vida toda, eu não sei procurar trabalho. E talvez eu precise de ajuda de alguém para procurar uma nova posição agora. Eu querer fazer essa transição, eu querer procurar um trabalho novo, é isso que nasce aqui em mim. Agora eu vou fazer um comentário da questão da Maria, que ela está vivendo a maternidade e a financeira já mudou e tem que mudar radicalmente, né? E é verdade, Maria, que a gente tem uma mudança importante. Aqui eu vou trazer a cena maternidade de uma maneira aqui mais para o século XXI, né? Onde geralmente os dois já saem para fazer dinheiro, ou seja, os dois saem para colocar os seus talentos no mundo. Então, quando tem um momento da maternidade, usualmente tem um pênalti aqui no sentido de que um para de fazer renda. Pênalti para o fluxo de caixa não é um problema, por favor, mas que talvez nas gerações anteriores era um só que fazia dinheiro, que usualmente era o homem, e a mulher, quando tinha uma gestação, ok, podia ser mais uma despesa, mas era uma despesa diferente também, né? Porque tinha ajuda do entorno, não estava cuidando desse filho sozinho. Eu estou voltando 1, 2 gerações atrás. A cena de consumo desses filhos era pequena, o maior aumento que tinha aqui de verdade era com alimentação, né? Se a gente olhar 2 gerações atrás, isso era bem estereotipado, é só olhar para muitos de nós aqui, quando crianças, ou ainda nossos pais crianças, o que era ter 1 ou 5 filhos? Não era isso que aumentava significativamente as despesas da família. Não eram as escolas particulares, os planos de saúde particular, as viagens para todos, os intercâmbios, seja lá quais serão as vontades de quem nos ouve aqui, mas era muito diferente a cena que tinham da cena que tem hoje. Então, aquele provedor com aquela pessoa que já estava em casa e que agora estava vivendo uma maternidade ou 2 ou 3, o impacto na vida econômica era menor. Estou trazendo esse contexto só para a gente lembrar como é que a gente chega na nossa vida hoje, no que a Maria está nos provocando, que hoje, de fato, quando a gente tem, e vamos lembrar aqui, vou colocar uma cena só para simplificar, que é a nossa foto, de que ambos façam dinheiro, e quando um sai de cena para ter uma gestação e os primeiros cuidados do filho, usualmente pensando já no momento que a gente tem a menor quantidade de nós num trabalho CLT,
Isso já vem declinando, então a maior parte de nós são autônomos, empreendedores. A gente tem um impacto de que pelo menos metade da renda cessa por um tempo. E esse tempo pode ser entre 3 meses e 1 ano ou mais, né? E quando essa renda cessa, sobrecarrega um que começa então a ter, de trazer esse recurso, tem um impacto nessa família que começa agora a ter uma série de despesas que não tinha antes. Eu estou falando das fraldas, alguém para ajudar nos cuidados, ou uma escola, um berçário, que a gente colocar, e vale o estilo de vida para cada família. E o outro que precisa aqui se recolocar, voltar para fazer dinheiro de alguma maneira. Estou falando fazer dinheiro, que é se colocar os talentos para o mundo, absolutamente dividida, né, Maria? Porque agora eu volto para o mundo, só que não sou mais eu. Lembra daquela ruptura que eu falava quando eu escolhi então ter filhos? Não sou mais eu. Eu posso dizer que é muito mais simples para o homem falar assim, nossa, agora eu volto para empreender, agora eu sou pai, quando eu chego em casa eu sou pai. Mas é absolutamente diferente a cena de um pai e de uma mãe, o usual, né? Claro que tem pais que cuidam diretamente dos seus filhos e não as mães. Temos também a cena de muitas mães solteiras aqui, solteiras no sentido que elas estão um projeto maternidade solo, até porque muitas relações também rompem quando chega um filho, porque tem muitas mudanças que acontecem aqui. E eu quero dizer que mesmo que seja um casal, né, mesmo que então estejam os dois ali, quando essa mulher ela volta para o mercado de trabalho, quando ela volta para colocar os seus talentos para o mundo, ela volta muito dividida. Porque agora ela tem um cuidado para fazer dentro de casa que ela não tinha antes. Ela tem alguém que depende, e de fato estava ali dentro, depende muito dela nos primeiros tempos, e que ela precisa começar a se dividir com o trabalho, e essa é uma dor muito grande, muito importante, que demanda muita compreensão do par, do companheiro que está ali, e também do entorno. Pena que a gente perdeu muito esse entorno, e tomara que a gente consiga ir resgatando. Eu percebo alguns núcleos começando a resgatar esse entorno, de eu não viver uma maternidade sozinha, de então poder contar mais, seja com os pais, né, com os irmãos, com os amigos. A gente tem visto os amigos entrando nessa cena para essas ajudas, né? Mas que esse momento é um momento muito delicado, que tem um impacto não só porque aumentam as despesas, e aumentam sim, aumentam menos no começo, mas vão aumentando com o tempo, dependendo das escolhas que essa família, esse casal fazem, né, para esse filho. Mas o impacto maior que eu vejo, Maria, e primeiro, e para todos que nos escutam aqui, é o impacto de uma pessoa que, de repente, metade da receita sai de casa. E essa retomada não volta a ser a mesma metade que era quando, então, descobriu-se grávida, né? E na chegada desse bebê. Porque essa volta agora é uma volta dividida, uma volta difícil, uma volta que será que eu quero fazer aquele mesmo trabalho? A gente está no momento agora, talvez que se abra uma nova janela de permitir um trabalho em casa, mas esse trabalho em casa, 2 anos atrás, não era visto de uma maneira muito tranquila, né? Então, esse dividir um período home office, de que eu possa trabalhar uma parte em casa, uma parte fora, é algo muito novo. A gente está numa construção de um novo modelo que talvez permita um modelo híbrido, que talvez esse impacto que a Maria está colocando agora, né, que muda muito rapidamente, muito radicalmente, talvez possa ter um efeito diferente, né? Então a gente começar a acolher talvez um part-time trabalhos, né, que eu possa trabalhar um período talvez presencialmente no outro diferente, que vai começar a me abrir uma janela de possibilidades para que isso não tenha o mesmo impacto, né? Fora que a gente tem um segundo elemento que eu queria trazer, que a gente tem um elemento agora de também homens ajudando e podendo contribuir com esse cuidado. Claro que nos primeiros meses é mais delicado, nesse sentido que a dependência da mãe é ainda maior, mas que com um crescer, né, com essa volta da mulher ao trabalho, como é que esse homem também pode entrar, esse companheiro, essa companheira pode entrar nessa cena de ajudar nesses cuidados para que ambos possam estar reinseridos de algum modo no mundo, né? Nesse mundo de entregar os seus talentos lá fora, que também é uma forma de eu devolver a minha individualidade para dentro daquela estrutura familiar, e que com isso, essa relação inclusive do casal e a relação familiar, junto com essa vida que acontece também fora de casa, que é a vida de colocar os talentos para o mundo, possam se dar de uma maneira mais equilibrada para todos que fazem parte do sistema. Tem uma fase do puerpério que é muito desafiadora, né? E que é muito desafiadora e muito solitária, né, Maria? Essa fase que é logo da chegada ali do bebê, é uma fase que a gente tem
que merece, né, um olhar, um cuidado. Talvez valha em algum momento a gente fazer um tempo para isso. Não sou especialista, não sei, por observação nessa questão e por acompanhar um grupo de paternidade, conversar com terapeutas que acompanham um grupo de maternidade, mas é uma fase muito dolorida, né, muito sofrida, e que essa individualidade ela vira quase zero, né? Eu acho que esse momento aqui de retomada é onde precisa de muita, por isso que eu falei da rede de apoio que a gente tem e dessa pessoa que está junto conosco, se é uma relação que tenham duas pessoas, né? Que esses dois possam compreender que é um momento de que precisa de muito carinho, muito apoio, né? E é um momento muito, de fato, desafiador, essa fase que a gente vive da chegada muito frágil, que alguém colocou, muito vulnerável, né? É isso aí. Mas que a gente tem que, de alguma maneira, né, Maria, eu acho que isso eu te agradeço muito pela questão e comentário aqui. Então, falar um pouco dessas dores que acontecem na chegada de uma criatura aqui no mundo. Eu acho que é um gesto muito generoso de uma mulher, né, colocar uma criatura no mundo, mas ela não precisa estar solitária nisso. Ela tem um percurso que é dela, sem dúvida nenhuma, mas que a gente sabe que precisa de muito apoio para que passe essas etapas e devolva a individualidade da mulher. Já gravei aqui alguns podcasts, é um tema que eu sempre gosto de recolocar. Como é que a gente transforma essa mulher do lar para uma mulher que a gente reconheça e valorize aquele trabalho, que a gente possa reconhecer esse momento dessa dor da mulher que dá à luz, né, de como é que ela se reinsere no mundo, né, colocando a sua individualidade. E aqui a gente caminha pela autoestima. E o que tudo isso tem a ver com o econômico? Não preciso nem dizer que é absolutamente tudo, né? É alguém que se ausenta dela própria em nome de alguém que chegou e que muitas vezes todo mundo olha, do usual, vocês já viram essa cena 200 vezes, lembre-se disso da próxima vez que forem visitar alguém, olhem para o bebê, mas façam cafuné na mãe, né? Acho que essa é uma dica muito importante. A gente tem muita atenção para o bebê, para o que vai chegar, para essa nova cena, que bom essa nova família que vai surgir, e a gente dá muito pouca atenção para essa mãe que tem o seu corpo transformado, que passa as dores da amamentação, as dores da chegada de um bebê, da recuperação de uma cesariana ou de um parto normal, do puerpério, como colocou aqui a Maria, dessa dificuldade da baixa autoestima de voltar, mesmo para voltar para as relações afetivas, para voltar para o mundo do trabalho. Enquanto que se a gente der mais apoio, isso tem absolutamente a ver com empatia, a gente pode dar e ajudar que esse apoio ele aconteça e a gente traga de novo a individualidade dessa mulher que traz para esse sistema como um todo familiar, para esse casal, de volta o equilíbrio, que uma pessoa ausentada disso, ausentada de si própria, não tem como contribuir para essa vida de casal, familiar acontecer de uma maneira esperada, sadia, o nome que a gente quiser dar aqui. Então a gente precisa dar um olhar para isso sim, muito importante. De novo, não é minha praia aqui, estou me aventurando a colocar alguns pontos de um olhar que a gente possa ter, só talvez mudar um pouco a nossa lente, e uma lente quase eu poderia dizer aqui de compaixão com essa pessoa que a gente muitas vezes, nós homens, não fazemos ideia do que elas passam, mas elas têm um efeito muito importante. Eu acho que a gente tem apoio sim a serem feitos ali. Eu queria trazer o evento, e agora vou fazer uma transição chata, um tema que a gente estava colocando estava muito mais interessante, mas eu só queria então finalizar com um ponto que acontecerá, é questão de tempo, infelizmente alguns têm se antecipado, que é a perda de alguém dentro da família, né? Infelizmente a gente tem vivido momentos onde a gente tem casais jovens, onde ambos têm vindo a óbito e têm deixado crianças pequenas, e muitas vezes aqui a gente traz dentro do planejamento financeiro a questão da organização. Essa organização, a gente fala da organização da sucessão, né? Eu gostaria de colocar aqui um ponto que a gente trabalha. A gente faz um trabalho em planejamento financeiro que chama-se a Carta da Última Vontade, onde a gente convida que os adultos pensem e olhem para quem eles gostariam, por exemplo, aqui, que cuidassem dos seus filhos na ausência deles. Como deveria estar organizado o seu patrimônio, de alguma maneira, quem cuidaria disso enquanto os filhos são pequenos. Isso é só um exemplo, mas a mesma coisa vale entre os casais, para um saber o que o outro vai fazer na ausência de um dos dois. Infelizmente a gente digo isso porque a gente está vivendo com figuras mais jovens, com pessoas mais jovens, e isso acontecia com pessoas de mais idade, onde a gente via essa cena acontecendo, os filhos já estavam maiores e autônomos, independentes, isso é o natural da vida. Então, se acontece com um filho adulto, de um pai e uma mãe vir a falecer, ele já está adulto, ele já encontrou seu caminho muitas vezes,
e essa passagem ela é dolorida, esse luto ele é importante ser vivido, sem dúvida nenhuma, é uma perda que dói demais, mas a reconstrução de alguma maneira da cena econômica, no máximo vai ser um inventário, alguma coisa que não estou falando que o inventário seja alguma coisa simples, valerá aqui, já deixo a dica para mim mesmo e para os casos que virão da gente falar de herança, a gente falar de outras cenas, né, que a gente vai poder trabalhar nesse sentido no tempo. Agora, como que a gente pode olhar para esse momento que eu vou chamar aqui da perda de alguém de mais idade, vamos deixar isso para uma outra cena no outro momento, mas eu queria trazer a lente de alguém mais jovem que parte sem estar organizado, sem estar preparado de alguma maneira, né, para isso, e que muitas vezes tem crianças, né, filhos menores aqui terem esse cuidado. Não é uma cena que é fácil planejar, porque a gente não começa a planejar isso tão jovem, é usual que a gente planejasse isso com mais idade, com mais maturidade, mas está nos demandando olhar para isso agora, porque a gente tem passado por perdas de pessoas muito jovens e que estão deixando pessoas muito desassistidas, né? Eu quero trazer com isso que essa ruptura é uma ruptura inesperada, não é uma ruptura daquelas da ordem natural das coisas, e que ela traz um descompasso muito importante aqui. Eu tenho visto algumas famílias precisando se reorganizar, e trabalho com famílias aqui nos seus projetos de sucessão, é muito usual isso já para o meu trabalho, e vou trazer um pouco dessa lente do que já é um trabalho usual de cuidar do patrimônio, de cuidar da perda de um ou a perda de outro depois, né? E como que isso marca a vida daqueles que ficam, mesmo quando são filhos adultos, que têm que lidar com a questão de cuidar de um pai quando a mãe já faleceu, ou cuidar da mãe quando o pai já faleceu, já é uma cena dura, e esse outro muitas vezes vem a falecer rapidamente também, porque um vivia para o outro. Era muito usual nas gerações anteriores, a vida de um era a vida do outro, né? E que já tem essa dor de, além de cuidar de um, cuidar daquilo que eles deixam, de cuidar do patrimônio, de cuidar daquilo que seria uma herança, e essa herança pode ser um patrimônio que os dois cuidem, né, de alguma questão, ou não, né? Pode ser uma questão que agora os filhos vão se dar conta de que alguma coisa que eles vão ter que lidar, que não tinham que lidar antes. Às vezes é uma empresa, às vezes é patrimônio, às vezes é dinheiro, às vezes são dívidas. Não importa, né? Aquilo que foi deixado pode ser as roupas do armário, alguém tem que olhar para isso e vivenciar e fazer essa transição. Mas a cena que eu queria convidar a gente a pensar é se a gente já parou para pensar numa perda dessa. Eu estava falando de uma ruptura, né? Eu queria falar dessa ruptura que eu acho que ela é das mais assustadoras e que mais nos tem tirado do chão, que é e vou usar essa cena que infelizmente tem acontecido, de um casal jovem com filhos que vem a faltar ambos, né? Um na sequência o outro, e como é que essa família pode se reorganizar de alguma maneira. Essa família não tem como sozinha aquele núcleo se reorganizar, dependerá dos demais para se reorganizar, mas o convite que eu faço aqui para a gente parar para olhar se a gente já pensou quem cuidaria dos nossos e quem nós seríamos capazes de cuidar se acontecesse alguma coisa no nosso entorno. E o que isso tem a ver com a vida econômica? Não só porque a gente teria que talvez acolher alguém que impactaria, como a Maria colocou a nossa vida econômica, alguém que não estava no meu plano, não é o meu filho, pode ser um sobrinho, ou pode ser uma sobrinha, pode ser, enfim, um filho de um amigo. A gente não sabe o que pode ser essa vida que vai nos convidar a olhar nesse sentido, e quem poderia acolher os nossos, o que a gente pode fazer em nome disso. Eu não tenho uma resposta pronta, claro, é tudo muito novo, mas o que eu quero trazer aqui é que a gente comece a olhar com uma outra lente para aquilo que eu vou chamar dessa rede fraterna, para a gente olhar para esse nosso entorno de uma maneira mais acolhedora e mais corajosa, no sentido de que a gente está vivendo momentos mais desafiadores nesse sentido também, né? Claro que eu não queria terminar a live nessa cena falando desse momento, mas é um momento que eu preciso nos convidar a olhar, um olhar mais duro, mas um olhar muito necessário, né? Que a gente olhe de uma maneira mais amorosa para essas rupturas todas que a gente vive, e não só no incentivo vai dar certo. Que bom que agora você não é mais solteiro, vai dar certo. Que bom que agora você não é mais só uma mulher, uma esposa, agora você também é mãe. Tem muitas coisas nesse entorno. Que bom que você se aposentou. Não sei se é bom a pessoa ter se aposentado, só bom, né? E que a gente possa olhar para essas dores da ruptura e ajudar que exatamente a partir da dor, que ela é uma grande construtora de novos caminhos, como a gente falava aqui na pergunta da Vanessa,
que a gente possa olhar também e acolher um pouco dessas dores das rupturas, não para a gente entrar e ficar só na dor da ruptura com ela, mas também para a gente poder, com empatia, vivenciar esse momento da ruptura e ajudar que ela construa esse momento novo, que é esse momento mãe, que é esse momento agora aposentado, que é esse momento empreendedora, que é esse momento casado ou casada. É o momento agora que eu não sou mais estudante, sou profissional. E que tudo isso a gente possa ajudar, e ajudar, que é o meu convite aqui sempre, para que ajudar nós próprios, né, quando vocês podem trazer os casos de vocês, mas também para a gente ajudar os que estão ao nosso entorno, os que estão perto de nós, observando que alguma ruptura está passando por ali, que a gente tenha cuidado para esse olhar e que a gente possa estar mais próximo dessas pessoas, lembrando que nós também vivenciamos e viveremos as nossas rupturas, né? E eu acho que esse, como a Deus está colocando aqui, são esses alimentos que a gente precisa nutrir, né? Um pouco entre nós aqui. Uma mulher se foi e às vezes pode demorar para outra nascer. O que fazer durante essa ausência, né? Isso é muito bonito, poético, e deixo para que outras pessoas possam, né, pensar um pouco e refletir sobre isso, o quanto que uma mulher se vai e outra chega, né? E até nesse momento, por isso que eu volto mais uma questão do momento, o apoio para olhar para isso, e como é que a gente faz essa transição, né? Como é que a gente acolhe essa que está ali, né? E eu acho que é isso, a ideia aqui da gente, como é que a gente pode apoiarmos uns aos outros nesse mundo real que a gente vive, que é de muitos aprendizados, é de grande escola aqui para nós, mas que a gente precisa muito uns dos outros, né? Obrigado pelas contribuições de todos vocês. Obrigado pela presença de quem esteve aqui às 7h30 da manhã, no dia que, depois de uma noite de chuva, presenteado para todos nós, e que mais pessoas possam aproveitar aqui, e até a nossa próxima quarta-feira, às 7h30. E se tiverem perguntas ou alguém que possa vir a participar aqui conosco ao vivo e que queira trazer o seu caso, convidem, que as pessoas possam se inscrever aqui, vai ser um prazer. Até lá, tchau, tchau.